Meu nome é Luiz César Merli, tenho 51 anos, sou natural de São José do Rio Pardo. Comecei a minha vida no judô no ano de 1980, em São José do Rio Pardo mesmo, com o professor Antônio Carlos. Um esporte que eu me apaixonei desde o primeiro dia que eu subi no tatame. Fui atleta durante alguns anos e quando eu fui graduado como faixa marrom, eu tive a oportunidade de conhecer o sensei Shinichi Mito. Na época era sexto dan, Kodansha, lá em São Paulo, Belenzinho, e acabei me transferindo para lá, onde eu me tornei faixa preta através da Associação de Judô Mito e também participei de algumas competições representando a academia dele, e assim foi. Ainda antes de ser graduado faixa preta, nessa mesma época, tinha uma academia, né, em Mococa, que tinha um professor e por fim acabou, o professor precisou se mudar e onde eu fui chamado para dar aula aqui. E coincidentemente, logo em seguida, eu fui graduado faixa preta e comecei meu trabalho aqui em Mococa. Eu viajava de São José do Rio Pardo para Mococa, que são 20 quilômetros, né, pertinho, para dar aula 2 vezes por semana aqui. E logo em seguida essa academia também fechou e eu me senti a necessidade de abrir um local para a gente, né? Então aluguei um cômodo aqui na cidade, num bairro melhor, que no bairro São Domingos, onde a gente já está aí há 26 anos. E a academia prosperou e na época eu exercia a profissão também como serralheiro, trabalhava de serralheiro com meu pai e eu me vi forçado a deixar esse ofício e me dedicar em tempo 100% ali, tempo integral para o judô. E isso foi em 1993, em janeiro de 1993 foi minha primeira aula aqui na cidade de Mococa. E fui muito feliz porque o nosso número de alunos foi aumentando muito e a gente acabou depois ingressando na Federação Paulista de Judô em 1995. E em 4 anos depois, 1997, 4 anos depois da gente ter vindo para Mococa, que foi em 93, nosso primeiro aluno, Marcos Vinícius Coutinho Cossi, sagrou-se campeão brasileiro. E isso deu uma alavancada na modalidade de judô, que até então em Mococa quase ninguém conhecia ou tinha visto, a não ser pela televisão. E assim foi. De lá para cá a gente realiza esse trabalho, né? Hoje nós estamos em 4 polos aqui em Mococa. A gente trabalha aqui na Masters Associação de Judô, eu com a minha esposa Zarina, que foi uma atleta da seleção argentina, que a gente acabou se conhecendo, inclusive nos Jogos Regionais, em Itatiba, 2014. Em cima desse trabalho, né, a gente conseguiu colocar dentro da seleção brasileira 3 atletas, né, que foi da seleção de base, foi o Lucas Gôngora, da seleção sub-21, foi várias vezes campeão paulista, brasileiro, sul-americano, depois também na extinta seleção sub-23, categoria sub-23 também, nós colocamos o Denis Carlos de Almeida, também que conseguiu vários títulos estadual, nacional, sul-americano e pan-americano. E também tivemos a atleta, que é a minha filha, a Nádia Merli, que entrou para a seleção júnior com seus 16 anos, passou pela seleção júnior, depois prestou a seletiva na categoria sênior e também ingressou e defendeu a seleção brasileira principal durante 6 anos. Conseguiu alguns títulos aí, Grand Slam, Copa do Mundo, Mundial Militar. Então assim, a gente teve um trabalho assim, duro pela frente, mas sempre tivemos uma equipe boa, né? E hoje nós estamos aqui. Hoje eu trabalho como eu disse antes, em 4 polos, né? A gente em 2015 começamos um trabalho na Associação Esportiva Mocoquense, que dá um apoio fantástico para a gente hoje. Também trabalho em 2 projetos sociais, que é o projeto Ana Lúcia, na Vila Santa Rosa, e também no CRAS, lá na Coab 2. E a sede aqui da Masters Associação de Judô, que foi onde tudo começou, né? Em 1993, passando a se filiar, a ser uma entidade oficial em 95, de lá para cá nós não paramos mais. E continuando, né, eu tenho minhas 3 filhas, né? A Mayra,
a Nádia e a Bruna. Minhas filhas, elas começaram judô na faixa etária dos 6 para 7 anos, né? A Mayra hoje ela cursa administração, né? Está com 29 anos já, me deu 2 netinhas, né? Eu fui avô com 45 anos. A Nádia também recentemente aí casou, e hoje a Nádia trabalha na SPSEX, na Escola Preparatória de Cadetes lá em Campinas, 3º sargento. Representou o Exército em alguns campeonatos militares, né? E a Bruna, que é a minha caçula, que completou 22 anos agora, no dia 1º de julho, está cursando, formou licenciatura agora em Educação Física e agora está em busca do bacharelado, né? São meninas, eu sou suspeito para falar, mas fantásticas, super carinhosas, sempre foram muito estudiosas e sempre que eu preciso estão do meu lado, não só no tatame, mas naqueles momentos felizes, nos momentos tristes. São o meu amuleto da sorte, a minha vida, a minha paixão. E sempre que eu posso, elas estão comigo também para me ajudar no meu trabalho. Às vezes eu e a Zarina, a gente viaja para competições e eu não posso deixar os lugares sem o professor. E as minhas filhas estão ali comigo para me dar uma mão sempre, também como professoras. Eu sempre disse para ela que o meu sonho um dia seria ter uma equipe formada pela minha família. Eu sempre gostei muito de jogos regionais. Eu me lembro que o primeiro jogos regionais que eu lutei, que eu fui como atleta, foi em 1984, em Indaiatuba. Foi meu primeiro jogos. Até levei um susto, né? Eu era um garoto de 15 anos, cheguei lá, achei que eu ia lutar com a garotada de 15 anos. Cheguei lá, só tinha atleta sênior e me lembro que eu apanhei bastante. E depois me tornei técnico e sempre montei minhas equipes, tanto no masculino como feminina. O judô sempre representou muito bem Mococa, sempre conquistamos medalha. E a minha filha, né, a Nádia, ela foi embora para a seleção, ela foi morar no Projeto Futuro, em São Paulo, com 15 para 16 anos, na época que ela poderia começar a lutar jogos regionais. E eu nunca consegui unir minhas 3 filhas numa equipe de jogos feminina, para tentar uma medalha, numa competição por equipe. E esse ano eu ganhei um presente, né? Elas se reuniram e resolveram, né, me dar realizar esse sonho meu, e nós montamos uma equipe. Só que essa equipe ficou melhor ainda, porque, como eu disse, a minha esposa Zarina foi também da seleção argentina, é uma atleta que ainda está em atividade. Recentemente agora ela foi vice-campeã paulista no sênior. E montamos essa equipe com a Mayra, a Nádia, a Bruna e a Zarina. E fomos disputar os Jogos Regionais, dia 6 e 7, na cidade americana. E foi uma participação maravilhosa. Apesar da equipe estar só com 4 atletas, nós conseguimos a medalha de prata por equipe. Sofremos uma derrota para a forte equipe de Atibaia, que já é, acho que, tricampeã dos Jogos Regionais. Mas entramos com uma equipe desfalcada e as meninas mesmo assim fizeram bonito. Foram lá e buscaram a medalha de prata. E depois, no dia seguinte, lutaram no individual. Aí eu tinha que escolher entre 2 filhas, porque as 2 são na mesma categoria. A Bruna e a Nádia lutam na categoria médio, que é o 70 kg, menos 70. Mas aí, como a Bruna vem fazendo a faculdade e não está tão treinada quanto a Nádia, entrou a Nádia, onde conquistou a medalha de ouro na categoria médio. E a Zarina lutou na categoria meio médio, até 63 também, e conquistou a medalha de ouro. Foi até uma participação muito expressiva, porque entre 9 lutas que elas fizeram, tiveram apenas uma derrota. Inclusive, essa derrota foi sofrida na equipe. E foi uma alegria muito grande, né? Então eu chamei de a equipe dos meus sonhos. Minhas 3 filhas, minha esposa, né? Inclusive, quando eu mandei a relação para a Secretaria de Esportes aqui, que eu mandei a relação dos atletas, né? Com Mayra Merli, Nádia Merli, Bruna Merli, Zarina Merli e o técnico Luiz César Merli. Então foi a equipe feminina representada pela família Merli. Foi uma realização de um sonho, um presente maravilhoso que elas me deram. Eu fiquei muito emocionado e ainda trouxemos um grande resultado para a nossa cidade. E hoje, o meu tempo hoje, né, no meu dia a dia, ele é totalmente tomado pelo judô, pelo tatame. E eu tenho sempre uma frase comigo: quando a gente ama o que faz, quando a gente gosta do que faz, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? Eu começo a dar aula às 9 horas da manhã e eu paro às 21 horas. São uma média de 7, 8 aulas por dia. Claro que tem um intervalo entre uma aula e outra e também a distância de um local para o outro, a gente precisa se locomover. Mas geralmente é isso daí, é 8, 10 horas, às vezes 12 horas em cima do tatame.
Aqui na Masters Associação de Judô, na rua Professor José Pedro de Carvalho Lima, no São Domingos, a gente tem apenas horário para as crianças, né? E 70% das aulas aqui é a Zarina que faz esse trabalho com as crianças, porque eu estou em outros lugares, né? Então tem as aulas de segunda, quarta e sexta às 18 horas. Segunda, quarta e quinta às 18 horas. E lá na Associação Esportiva, o meu tempo praticamente é todo lá, né? Eu dou aula 4 vezes na semana, são 8 turmas de criança e um horário para adulto à noite. E também lá no CRAS, na Coab 2, de manhã a Zarina trabalha com as crianças lá e eu na parte da tarde, toda terça e quinta. E o projeto Ana Lúcia também, que atende 90 crianças, toda segunda e sexta, na parte da manhã e na parte da tarde também a gente está lá trabalhando. Então é uma média de 35, 36 aulas por semana. É o tempo todo realmente em cima do tatame.